A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, amém. Sou a missionária Edna Souza e hoje estou aqui porque eu quero compartilhar com vocês um testemunho de superação. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que pode todas as coisas, fez na minha vida. E eu tenho certeza, se você crê, Ele fará na tua também. Porque o nosso Senhor, Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu gostaria de compartilhar um versículo para você neste momento. Eu peço que você pegue a tua Bíblia e medite neste versículo juntamente comigo, enquanto você vai pegando aí a tua Bíblia. Eu peço, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para que outras vidas, amados, sejam edificados através desse testemunho em nome de Jesus. E o versículo ao qual eu vou compartilhar com os amados hoje se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 43, no versículo 18 e 19, que diz assim a palavra do Senhor. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Amém, amados? Amados, quando a gente vê as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente tem esperança. Eu falo porque Deus me trouxe neste dia de hoje aqui para compartilhar esse testemunho com vocês, porque eu tenho certeza que alguém está passando pela mesma situação de escuridão que eu enfrentei. Alguém também está no lamaçal que eu já estive e está sem esperança. E quando eu estava orando hoje pela manhã, pedindo ao Senhor, o que eu vou compartilhar, o que o Senhor quer que eu grave? E o Senhor disse assim ao meu coração, e foi bem nítido, amados. Ele disse, filha, compartilhe o que eu fiz na tua vida. Amados, estar sempre aqui sempre é algo forte. É como se fosse um impedimento espiritual para que a gente não fale ou que a gente não compartilhe. Sempre a gente se prende de falar aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Nós sabemos que é uma guerra travada, porque o inimigo, ele sabe que alguém vai ser liberto através daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E alguém também vai ter esperança. Anos atrás, amados, eu estive em um cenário de destruição. Vocês estão diante de uma mulher que era um projeto falido, que muitos olhavam e diziam assim, não tem mais jeito. Nem eu mesma acreditava em mim. Eu vim de um cenário difícil, de uma família grande. A minha mãe, ela teve 12 filhos. E quando a gente tinha apenas 8 anos de idade, eu, por exemplo, e as minhas outras 2 irmãs eram mais novas, o nosso pai nos abandonou. Ele virou alcoólatra e foi embora. E, amados, a imagem que eu tenho do nosso pai era um pai que cuidava, um pai que amava. E ele nos abandonou. E eu me recordo que na época eu ficava me perguntando se o meu pai, que era para amar a gente, nos abandonou, quem vai nos amar? E eu cresci com isso dentro do meu coração. E no cenário ao qual eu vivi aconteceram diversas coisas. Se eu falar aqui, o vídeo vai ficar muito longo. E eu cresci com um coração endurecido, sabe? Injustiças, humilhações, palavras contrárias que eu ouvi, que eu guardei no meu coração. Traumas e muito mais, amados. E eu era uma mulher ferida e cresci com isso dentro de mim. E teve uma época na minha vida que eu adoeci e ninguém sabia. Eu estava enfrentando uma depressão tão forte, que todos os dias eu tinha pensamentos de morte. Todos os dias vinha aquele pensamento de desistência, porque vinha aquele excesso de passado, vinha aquele excesso de desamor, e vinha aquele pensamento de desistência. Todos os dias eu pensava em tirar a minha própria vida. Principalmente em uma época em que eu enfrentei cenários de agressão física. Cenários de falta de amor mesmo. Amados, e
quando eu estava naquele cenário, enfrentando aquela injustiça de agressão, eu ficava me perguntando o porquê que está acontecendo isso comigo. A gente sempre fica se perguntando o porquê. E logo um tempo depois de tudo isso que aconteceu, foi aí onde eu comecei a me afundar na bebida, a beber todos os dias, a tentar preencher aquele vazio que tinha dentro de mim com um vício. E foi aí, amados, onde eu cheguei no fundo do poço, onde eu me encontrava, a minha alma dilacerada, ferida, cansada, sobrecarregada. E eu via que eu não tinha mais jeito. Eu sabia que eu não tinha mais jeito. Eu, com minhas próprias forças, não tinha mais jeito. Eu buscava no mundo preencher a minha alma com bebida, com festas, com pessoas, com coisas. Só que aquele vazio dentro de mim era tão grande, tão grande, tão grande, que eu sabia que existia algo maior do que aquilo que eu estava procurando para dentro de mim. E teve uma época que eu clamei ao Senhor por misericórdia. E quando eu clamei ao Senhor por misericórdia, Deus, Ele me ouviu. Deus, Ele me ouviu, amados. E o que eu acho mais impressionante é que quando o Senhor, Ele ouviu a minha voz, eu senti a sua presença e Ele bradou o meu coração. E a palavra do Senhor, ela é tão poderosa que ela entrava dentro de mim. Eu me recordo que eu estava na sala da minha casa, nessa época eu tinha um salão, e eu sempre ouvia aquele louvor do Ministério Zoe. E começava com um salmo que dizia assim: como a costa que anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E todos os dias, amados, eu ouvia aquele louvor que dizia: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E quando eu ouvi a voz do Senhor, naquele dia, eu pude sentir o resgate dele. Quando eu senti o resgate do Senhor, naquele dia, eu pude perceber que Deus, Ele não nos define. Ele não nos define por aquilo que a gente já passou. Ele não nos define por aquilo que a gente já sofreu. Você, amado, você não é essa sua depressão. Você não é esses seus abusos. Você não é essas suas agressões físicas. Você não é esses vícios que você está enfrentando. Você não é essas injustiças que você está passando. Você não é essa traição que você passou. Você é aquilo que o Senhor tem para você. Aleluia. Eu quero que você saiba neste dia de hoje que o passado, ele não tem autoridade sobre a tua vida. Que o passado, ele não pode definir o que Deus está construindo para você hoje, agora, nesse momento. Deus, neste momento, Ele está curando, Ele está libertando, Ele está salvando, em nome de Jesus, glória a Deus. Ele está construindo algo novo para a tua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você imagina. Glória a Deus. E esse testemunho de marcas, aleluia, esse testemunho de dores, Deus, Ele vai transformar essa vergonha que você está passando em honra. Sabe por que eu falo isso com uma certa convicção? Porque Ele fez comigo. Tudo aquilo que era vergonha, tudo aquilo que era destruição, tudo aquilo que para mim já não tinha mais jeito, o Senhor, Ele segurou pela minha mão. Glória a Deus. E transformou tudo aquilo em honra, porque Ele tem coisa nova. Ele tem coisa nova para mim, Ele tem coisa nova para você. Sabe, essa escuridão que você está passando hoje não é nada comparado ao que o Senhor tem para você amanhã. Eu só quero que você se agarre com essa palavra que eu compartilhei com você hoje, juntamente com esse
breve testemunho, porque são muitas outras coisas que o Senhor fez na minha vida. E Ele me curou da depressão, Ele me curou daquelas dores, Jesus me restaurou, Jesus me tirou do lamaçal, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Então, o mesmo Jesus que fez na minha vida, eu declaro em nome de Jesus que vai fazer na tua também. Deus, Ele tem algo grandioso para a tua vida. Não se lembre do teu passado. Não se lembre das coisas que você passou, das coisas que você enfrentou. Mas entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele que Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Em nome de Jesus. Ele tem coisa nova. Ele tem coisa boa para a tua vida. Glória a Deus. Os planos dele são maiores e melhores. E você hoje declare, diga ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu quero viver as tuas promessas. Glória a Deus. E por que eu compartilhei com você? Por que eu compartilhei com você um pouco da minha história hoje? Para que você possa entender que Deus, Ele tem uma coisa nova para a tua vida. Você pode se encontrar em um vale de sombra de morte, em um vale em que você está pensando em desistir, mas eu te falo neste dia de hoje, não desista. O Senhor está falando para você hoje, não desista. Eu tenho algo novo para a tua vida. Sou eu que faço, sou eu que posso, porque antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Esse cenário que você está enfrentando não significa nada para o que Deus tem para a tua vida. Ele pode todas as coisas. Amém? Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.